Olá, alunos e alunas. Esta é a nossa última aula de recuperação. Então, nós vamos fechar o conteúdo. E a aula ela tem dois temas que estavam discriminados na FOA: política interna e abolição. Então, vocês têm que pegar esses slides, é preciso que vocês os usem para estudar. Usem o restante do material didático, se lhes der mais segurança. Releiam tudo, as notas que vocês fizeram ao longo do ano. Releiam os capítulos do livro que foram separados para vocês. Por favor, né, façam os exercícios. Então, há dois conjuntos de exercícios na pasta da recuperação, no bloco de recuperação. E estes conjuntos de exercício eu garanto para vocês que eles estão mais difíceis do que aquilo que vocês vão encontrar na prova de recuperação. Então, o que eu peço é que vocês se preparem. Para alguns falta pouquinha coisa, para outros é necessário tirar uma nota maior, mas está longe de ser algo impossível, tá? Pode ser um pouquinho mais difícil para alguns, mas eu acredito que há gente que ficou na recuperação porque em algum momento tropeçou, porque talvez tenha calculado errado o quanto precisava tirar na prova. Então, não joguem fora a oportunidade, por favor, não deixem a questão para ser resolvida no conselho de classe, tá? Principalmente mesmo aqueles e aquelas que estão comprometidas em mais de uma disciplina, tá? Não se enrolem. Façam o possível para se livrar de todas as disciplinas que vocês puderem, ok? Então vamos lá para a nossa aula. Dom Pedro II assume o governo e põe fim à regência, que foi de 1831, com a abdicação de Dom Pedro I até 1840, com 14 anos de idade. A Constituição dizia 21. O ato adicional reduziu para 18. Mas como os conservadores estavam no poder e os liberais queriam voltar a controlar o governo, eles vão manobrar, estimulando a opinião pública através de jornais, através de comícios, uma série de manobras, inclusive, né, conversando com aquelas pessoas, né, que eram responsáveis pela educação do imperador, que estavam mais próximas dele, para que o imperador assumisse mais cedo. Qual era o argumento? Que a regência era um fator de desestabilização política e que, ao assumir o trono em seu próprio nome, e não pensem que ele vai governar sozinho nesse momento, de forma nenhuma, o imperador garantiria, com a sua imagem, com a sua figura, com aquilo que ele representava, a manutenção da integridade territorial. Neste momento que começa o governo de Dom Pedro II, havia ainda em andamento e muito forte uma das principais revoltas do período regencial, que era a Farroupilha, a Guerra dos Farrapos. Ela ainda vai demorar quase 5 anos para terminar. Então, veja bem, a agitação política ela não cessa quando Dom Pedro assume. Mas os liberais no poder não vai durar muito tempo, tá? Já em 1841, nós temos a revisão do Código de Processo Criminal. A gente falou disso na aula passada, não vai estar sendo cobrado na prova, mas é só para que vocês lembrem de uma questão importante. O primeiro Código de Processo Criminal, ele descentraliza poder, ele dá maior poder para o juiz de paz, que era eleito no município, que era a principal autoridade do município, que tinha até poder sobre o chefe de polícia. Com a revisão do Código em 1841, o poder do juiz de paz, boa parte dele, vai ser transferido para funcionários que são nomeados pelo imperador. Então, veja, é mais um passo no processo de centralização política. Em 23 de novembro de 1841, nós vamos restaurar o Conselho de Estado. Então, nem o Conselho de Estado, nem o poder moderador vão funcionar durante a regência, tá? O Conselho de Estado era um órgão vitalício, então para a vida inteira, composto por 24 membros. O que ele fazia, esse Conselho de Estado? Ele fiscalizava o poder moderador. Então, o imperador, ele podia fazer uma série de coisas sozinho, e o poder moderador lhe dava muito peso dentro desse Estado. Mas ele só podia o quê? Dissolver a Câmara
para convocar novas eleições, podia ser feito pelo imperador. Demitir ministros, então demitir o gabinete de ministros, né? Desde o presidente, que é o nosso equivalente ao primeiro-ministro, até os outros ministros, o imperador podia fazer sozinho, tá? O Conselho de Estado, vitalício, e o Senado, também vitalício, é que tem, né, junto com o imperador, um papel-chave na política e na administração do país, tá? O imperador ele não age sozinho. E aí eu repito sempre a vocês, não existiu absolutismo no Império Brasileiro. O imperador tem muitos poderes, se comparado com, por exemplo, 1841, a rainha da Inglaterra, a rainha Vitória, ele tem. Mas ele não tem poderes absolutos, ele é um imperador constitucional, ok? Tenham isso em mente. Muito bem. Vamos lá. Ainda durante o Segundo Reinado, nós tivemos alguns problemas de revoltas. Então, quando os liberais perdem o poder, né, eles conseguem a maioridade, mas eles logo perdem o poder para os conservadores, eles vão se revoltar em 1842. Então, ao longo do Império, pelo menos até a fundação do Partido Republicano, que não está sendo cobrado na prova de vocês, que é lá em 1873, ó, a gente está em 1842 ainda, nós temos basicamente dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. O Partido Liberal e o Partido Conservador, eles saíram, os dois, do mesmo partido, que era aquele Partido Liberal Moderado lá da Regência. Então, aqueles liberais que não eram tão liberais assim vão fundar o Partido Conservador e aí eles se agregam, por exemplo, outros indivíduos que tinham posturas, né, mais conservadoras. E aí, nesse caso, dentro do Império Brasileiro da época, ser conservador era principalmente defender um poder central forte. Então, que o poder central não é necessariamente o poder do imperador, mas o poder, por exemplo, do parlamento do império, o poder do Senado, o poder das cortes de justiça que emanam do Rio de Janeiro fosse forte. E você vai ter os liberais, que com gradações eles defendiam o quê? Maior poder para as províncias. Os liberais, eles tendem a olhar para dentro do país. Os conservadores, eles olham para dentro e para fora, porque os conservadores, por exemplo, eles pensam nas estratégias do Brasil em relação à Bacia do Prata, em relação à Argentina, ao Uruguai, ao Paraguai, depois. E os liberais, eles ficaram meio perdidos, principalmente a partir do momento que você vai ter os conflitos ali no Plata, que não são assunto da prova. Então, voltemos aqui. O apelido dos liberais é Luzias. Por quê? Porque nessa revolta de 1842, a maior derrota dos liberais aconteceu em Minas Gerais, derrota militar, na Vila de Santa Luzia. Então, por isso, Luzias. Já os conservadores eram chamados de saquaremas, porque muitos dos líderes do Partido Conservador tinham terras na região da cidade do Rio de Janeiro de Saquarema, que é uma cidade praiana, etc. E aí as reuniões do Partido Conservador, as reuniões gerais do partido, tendiam a acontecer lá. Nesse momento a gente já tem partido. Vamos lá, continuando. A Farroupilha, ela vai terminar somente em 1º de março de 1845. As últimas batalhas são em 1844. A partir do final de 1844 é negociação do que vai estar nesse tratado, que é o Tratado de Poncho Verde. Então, acabou a Guerra dos Farrapos, que era uma guerra que colocou de fato a integridade territorial do Brasil em risco, porque o sul do Brasil, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, poderiam ter se desprendido do Brasil. Então, foi uma revolta importante, por isso ela é chamada de guerra de grandes proporções. A última revolta acontecida durante o Segundo Império aconteceu entre o final de 1848 e 1849, de novo, quando os liberais voltaram ao poder e perderam o poder. É uma revolta liberal e é a praieira. Por quê? Porque ela está ligada a uma facção, a uma divisão do Partido Liberal lá em Pernambuco, que ficou apelidado de Partido da Praia, porque o centro deles era um jornal que era publicado exatamente na Rua da Praia. Tá?
É uma revolta federalista. Federalista significa o quê? Maior autonomia para as províncias. É uma revolta a única desse período que vai ter influência de ideias socialistas utópicas. Não que todos eles fossem influenciados por isso, a maioria dos líderes da revolta eram grandes senhores de terra, mas você vai ter a participação de jornalistas e outros setores que estavam recebendo notícias da Europa. E o que aconteceu em 1848 na Europa? A Primavera dos Povos, tá? Aquela sucessão de revoltas liberais. Uma delas, por exemplo, foi importantíssima porque ela derruba a monarquia na França, estabelece uma república, com a participação dos socialistas, etc. Agora chegamos naquilo que é o mais importante dessa parte. Mais importante. Tão importante que provavelmente é o que vai estar na prova, tá? Então eu falo para vocês, eu falei na aula normal que isso aqui era muito importante, que se quando cai alguma coisa de política interna nas provas, normalmente é isso aqui. Isso aqui é o quê? O chamado parlamentarismo às avessas. Então vamos lembrar, parlamentarismo é um modelo político que vai se desenvolver a partir da Inglaterra, depois da Revolução Gloriosa, então no século XVII. Daí, esse parlamentarismo inglês é chamado de parlamentarismo clássico. Então, como é que ele funciona? Nós temos partidos e temos eleições. As eleições vão apontar qual é o partido que tem maioria, o partido majoritário. E esse partido que tem maioria, ele indica o primeiro-ministro. Qual é a participação do rei? No processo eleitoral, nenhuma. Na escolha do primeiro-ministro, nenhuma. Cabe ao monarca, seja rei ou rainha, reconhecer as eleições, reconhecer o primeiro-ministro e aí manter com esse primeiro-ministro reuniões periódicas que eram muito mais frequentes no passado. E quando eu estou falando passado, no século XVII, no século XVIII, no século XIX, do que em alguns governos do século XX. Mas, por exemplo, quem assiste a série The Crown vê que é comum mostrarem lá, sempre vai ter aquelas cenas em que a rainha recebe o primeiro-ministro ou a primeira-ministra para conversar, porque isso acontece semanalmente. Até a rainha Vitória, ela não recebia somente o primeiro-ministro, ela recebia os ministros todos, ela se reunia com todos os ministros semanalmente. Então, assim, a rigor, no parlamentarismo clássico, o rei não tem influência nenhuma. Mas, tem sim, né? Mas não no processo eleitoral. Então, parlamentarismo normal. O partido que está no poder perde a sustentação, convocam-se eleições, o próprio parlamento convoca, tá? Temos eleições, o partido que ganha, que forma a maioria, indica o primeiro-ministro e o rei reconhece. Pronto, acabou. Então, vou botar tem dois gráficos aqui, até para ajudar a entender melhor. Os dois estavam na aula, nos slides padrão que a gente usou em sala. Então, nós temos lá parlamentarismo inglês, eleição, parlamento, primeiro-ministro. No parlamentarismo brasileiro é às avessas, porque ao invés de ser a partir das eleições, ele é do imperador para baixo. O imperador vai dissolver o gabinete, então caiu o gabinete de ministros, quem derruba é o imperador. Aí o imperador indica o primeiro-ministro, liberal ou conservador, ou seja, ele indica. É esse primeiro-ministro, que já é de um partido ou de outro partido, que convoca as eleições. Aí, normalmente, o que acontecia é que o primeiro-ministro, ao convocar as eleições, já tentava favorecer seu próprio partido. Se ele era conservador, favorecia os conservadores eles acabaram mandando muito mais no Segundo Império do que os liberais. Se ele era liberal, favorecia os liberais. Temos a eleição e aí compõe-se o parlamento. Entendem que ele é às avessas porque ele começa com o imperador. Então, de novo, ó, outro gráficozinho. Inglaterra, eleições, parlamento, partido majoritário escolhe o primeiro-ministro vai se apresentar ao rei. No Brasil, o imperador exonera o gabinete, ou seja, demite o gabinete, nomeia o primeiro-ministro, que é o presidente do Conselho de Ministros, ele convoca as eleições e as eleições vão formar o parlamento. As eleições, vocês têm que lembrar, elas são indiretas,
E o voto é censitário. Vota quem tem mais renda, mas não precisa ser alfabetizado. Não até a década de 1880. Então, é muito diferente o nosso modelo do modelo inglês. O nosso modelo, ele dá muito poder ao imperador. O imperador é dono do poder moderador. Então, assim, temos uma monarquia constitucional, temos parlamento, temos eleições seguindo as regras que estavam estabelecidas. E não pensem que as regras brasileiras eram muito atrasadas em relação a outros países, porque não eram da Europa. O voto censitário ainda era a regra na maioria das nações, o indireto nem tanto, mas o censitário era, tá? E nós temos as eleições, mas o imperador ele interfere e o jogo político ele é dividido entre dois partidos. Agora, esses dois partidos, isso é super importante lembrar, eles vão concordar durante boa parte do Império em duas coisas. Primeira coisa, o Império deve prevalecer. Eles não eram republicanos. Havia muito poucos republicanos no Brasil até a década de 1870. Tá? E o segundo ponto, a maioria desses sujeitos que compunham os partidos eram senhores de escravos. Então, eram pouquíssimos, e esses pouquíssimos estavam normalmente no Partido Liberal, aqueles que defendiam o fim da escravidão. Então, a maioria deles defendia o quê? A manutenção da escravidão como fundamental para a sustentação do Estado. Então, eles defendiam a monarquia e defendiam a manutenção da escravidão. E foi assim durante boa parte do governo de Dom Pedro II. Só a critério de curiosidade, durante o Império houve 7 ministérios. Durante boa parte do Império, somente 6. Tá? Império, que era dos assuntos internos, Justiça, Fazenda, Ministério da Economia, Negócios Estrangeiros, Marinha, Guerra e Agricultura. Aí, em 1860, criou-se Comércio e Obras Públicas. Porque o que vai acontecer? A partir da década de 1850, nós vamos ter, por exemplo, o Código Comercial. Nós vamos ter um pequeno surto industrial. Espera aí, segura isso. Isso é menos importante do que falar do café, porque o segundo tópico é a abolição. Então, a gente vai falar um pouquinho do café. Principal produto brasileiro durante o século XIX, principalmente a partir de 1835, por aí, é o café. O café é que vai fazer a riqueza de boa parte daqueles que participavam ativamente do governo, dos grandes senhores, que vão ser chamados, muitos deles, de barões do café. Alguns deles não eram barões, não tinham título de nobreza dado pelo imperador, comprado, na verdade, mas eles eram grandes senhores de terra. E grandes senhores de terra, normalmente, no Brasil, eram grandes senhores de escravos nesse momento. Tá? Então, primeira área de desenvolvimento do café, Vale do Rio Paraíba. Então, no Rio de Janeiro começa, como o Rio Paraíba ele se estende de Minas Gerais, acho que do Espírito Santo, não estou com o mapa aqui na frente, mas passa por Minas Gerais e segue até São Paulo. Toda aquela região vai ser a região do café velho, tá? Que vai utilizar a plantation. Grande propriedade, monocultura e escravidão, porque era escravidão mesmo. Você não tinha o trabalho assalariado ali, era praticamente nulo. Boa parte da riqueza desses senhores não estava nem na terra nem no café, estava nos escravos, porque os escravos eles vão se tornar cada vez mais raros e caros ao longo do século XIX. Ok? Do Vale do Rio Paraíba, o café, que dava muito lucro, que vai virar moda na Europa, nos Estados Unidos, a partir de meados do século XX, do século XIX, desculpe. Então, antes o café era algo para ricos. Então, a partir da década de 1830, 40, 50 principalmente, você vai abrir na Europa e nos Estados Unidos os cafés. Então, as pessoas iam tomar café. As pessoas compravam café e faziam café nas suas casas. Então, de onde vinha a maioria do café do mundo? Vinha do Brasil, ok? Então, a partir da década de 1840, mas principalmente a partir de 1870, o café começa a se expandir em São Paulo para uma região chamada Oeste Paulista. Para plantar café, você não precisa de muita coisa.
As plantinhas demoram em média 5 anos para crescer, enquanto isso você pratica outras atividades na mesma terra, dividindo a terra. Com 5 anos, elas estão prontas para dar fruto. E aí você começa a colher café. Começou a colher café, aquela plantinha tem, em média, uma expectativa de vida de 15 a 20 anos. Você não precisa de uma terra muito fértil, você precisa de água moderadamente, mas no Oeste Paulista, você tinha uma terra que era uma terra realmente mais fértil, que é a chamada terra roxa, que na verdade é a terra vermelha. Roxa vem de rosso, do italiano. Os italianos deram nome para essa terra. Essa terra roxa, ela permitia que a plantinha estivesse pronta não com 5 anos, mas com 4 anos, e com os devidos cuidados, aquele pé de café poderia produzir por muito mais tempo. Então, as lavouras do Oeste Paulista, começando ali pelo Oeste Velho, a região de Campinas, da SpaceX, eram mais produtivas e esses fazendeiros passaram a ser mais ricos. Então, os fazendeiros do café, eles vão investir em ferrovias, na melhoria dos portos. Então, o Porto de Santos, que era um porto pequenininho, que nem entrou na lista lá da abertura dos portos do Dom João VI, agora vai se tornar um dos portos mais importantes do Brasil. Porque é por lá que vai ser o café de São Paulo, ok? Bem, no Oeste Paulista, os fazendeiros, eles vão perceber mais rápido, todos eles não, né? Que talvez a escravidão estivesse no fim. Alguns deles eram abolicionistas, de fato, e que deveríamos substituir a mão de obra do escravizado negro por uma mão de obra assalariada. E essa mão de obra assalariada, ela vai ser principalmente uma mão de obra imigrante. Porque, e aí vocês talvez lembrem, junto com a ideia, né, de que o trabalhador assalariado ele é mais produtivo do que o escravizado, e aí dentro das teses liberais do Adam Smith, porque o assalariado ele trabalha, recebe salário e ele pode sonhar em ter propriedade, o escravizado ele é a própria propriedade. Junto com essa ideia de que o trabalho assalariado é melhor para os negócios, você também tem uma ideia de que é preciso trazer brancos para o Brasil para branquear a nossa população. Então, por isso, esses fazendeiros do Oeste Paulista, a partir de 1870, eles vão começar a investir na vinda de imigrantes, principalmente italianos, mas vem também alemães e outros, que eram trazidos para trabalhar nessas lavouras. As primeiras tentativas não dão muito certo, porque quem trabalha nessas fazendas, os capatazes e outros, eles estão acostumados a tratar com escravizados, com coisas, e eles vão querer tratar o imigrante da mesma forma. Então, há alguns conflitos, mas a partir de 1880, quando está acabando a escravidão, não vai faltar gente para colher o café de São Paulo. Mas no Rio de Janeiro, onde a maioria dos fazendeiros preferia, estava atrelada à questão da escravidão, ali vai ser complicado, tá? Algo importante. Então, durante a década de 1850, já começando em 1844, nós vamos ter uma série de mudanças que vão possibilitar a entrada de capitais para o desenvolvimento das ferrovias, para o investimento em atividades comerciais e até industriais. O pequeno surto industrial é chamada Era Mauá. Tá? O fim do tráfico negreiro vai fazer com que capitais que eram investidos no tráfico de pessoas fossem investidos em outras atividades, sejam elas rurais ou as que eu citei. Tá? Fim do tráfico negreiro, 1850. E a lei de terras vem também em 1850. O que é a lei de terras? Importantíssimo, porque está ligada a essa questão que a gente está falando. A lei de terras, ela vai determinar que o acesso à terra no Brasil tem que ser feito mediante compra. Então, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, em que você vai ter a doação de terras, inclusive terras que eram terras indígenas, para famílias que quisessem se estabelecer no Oeste, aqui no Brasil você vai dificultar ao máximo para que o ex-escravizado, para que o liberto ou para que o imigrante pobre, e a maioria absoluta dos imigrantes eram pobres, pudessem ter acesso à terra. Então você tinha que comprar a terra. Daí, o que acontece? Os grandes senhores de escravos, que agora não seriam mais senhores de escravos por muito tempo,
eles vão ter garantido o seu direito à grande propriedade, favorecido para eles a compra de mais terras ou a falsificação de documentos em relação a terras que eram terras devolutas, e, ao mesmo tempo, a mão de obra barata, seja do ex-escravizado, seja do imigrante branco que está chegando da Europa, ok? A lei de terras é uma lei que é absolutamente diferente, contrária ao que vai acontecer nos Estados Unidos com o Homestead Act. Só havia um lugar, no caso do Brasil, previsto aí na lei de terras, onde a terra ela era dada pelo Estado, que eram as regiões de fronteira, onde você queria povoar. Então, você queria povoar, você dava essa terra e povoar por motivos de segurança, ok? O surto industrial brasileiro, isso não está na prova, ele termina a partir de 1860 com a tarifa Silva-Ferraz. Por quê? A tarifa Alves Branco, ela dificulta a entrada de produtos estrangeiros no Brasil. A tarifa Silva-Ferraz, ela facilita a entrada de produtos estrangeiros no Brasil, inclusive maquinário. Falemos da questão da escravidão, segundo tópico da prova, ok? Vamos lá. O fim da escravidão, ele vai ser pressionado principalmente pela Inglaterra. Então, desde o início do século XIX, nós vamos ter pressões inglesas para que Portugal acabe com o tráfico. Isso mesmo antes da independência do Brasil. E Dom João VI se compromete a pensar no assunto. Quando Dom Pedro I se torna imperador, ele vai inclusive negociar com os ingleses a abolição do tráfico a partir de 1830. Os ingleses já tinham abolido o tráfico, né, muito antes, os americanos tinham abolido em 1808. Então, quando você acaba com o tráfico negreiro, você já está condenando a escravidão à morte, porque o escravo não se reproduz em velocidade suficiente para repor a mão de obra, ok? Agora, o apoio maior ao fim da escravidão no Brasil, apoio mesmo, popular, né, com a adesão de políticos, de artistas, do exército, depois da Guerra do Paraguai, porque muitos dos soldados do exército eram homens negros, alguns deles chegaram lá escravizados, lutaram em troca da sua liberdade, o exército passa a ser um grande defensor do fim da escravidão. O exército, instituição, não. Os soldados, os oficiais, principalmente aqueles formados na Guerra do Paraguai, que achavam a escravidão um mal que não era necessário, né? Um mal que tinha que ser eliminado, e vão lutar por isso, vão se esforçar por isso, ok? Agora, o fim da escravidão no Brasil vai vir gradualmente através de leis. Isso quer dizer que as pessoas não estivessem lutando pelo fim da escravidão de várias maneiras? Não. Você tinha sociedades abolicionistas, você tinha gente que organizava fugas, você tinha pessoas, principalmente negras, que juntavam dinheiro para comprar a liberdade, né, de familiares e outros. Você vai ter o exército se recusando a fazer papel de capitão do mato, né, que é aquele que caça escravizados. Você vai ter uma série de ações da sociedade civil. Mas o fim da escravidão depende diretamente de quê? Depende diretamente do Estado. Tá? Sem as leis pelo fim da escravidão, não há fim da escravidão. Então vamos começar. Duas leis que acabaram com o tráfico de escravos. A Lei Feijó, de 1831, fruto lá daquele acordo de Dom Pedro I com a Inglaterra, antes, quando ele ainda era imperador. Essa lei, ela ora era respeitada, ora se fazia vista grossa. Então, o que acontece? Muitos chamam essa lei, primeira lei, de lei para inglês ver. Era para inglês ver, né, assim, para não valer? Não pensem por esse lado. Por quê? Porque vai ser essa lei de 1831 que vai dar munição para os abolicionistas conseguirem a liberdade de muita gente que ou tinha entrado ilegalmente no Brasil a partir de 1831, porque a lei dizia que quem entrasse a partir de 1831 tinha que ser livre e que o Estado tinha que assegurar isso, e o Estado brasileiro não se esforçou para isso, seja dos filhos desses escravizados ilegalmente a partir de 1831. Então, vamos supor, a mãe do sujeito foi trazida da África, entrou no Brasil em 1834 e aqui teve uma criança em 1835. Tanto ela quanto o filho deveriam ser livres, mas não eram. Então, assim, essa lei ela é para inglês ver, mas ela é uma lei muito importante para o movimento abolicionista. Vamos lá. Mas quando é que acabou de verdade o tráfico da África para o Brasil? 1850. Aí o Estado vai fiscalizar pesadamente. E por quê? Porque a Inglaterra tinha baixado em 1845 a chamada Bill Aberdeen,
Aberdeen é o nome do sujeito que faz a lei. Bill quer dizer lei, né? Dizendo o seguinte, que estava proibido o tráfico no Atlântico Sul, porque no Atlântico Norte já tinha sido proibido. Os americanos não faziam mais tráfico negreiro, mas ninguém apreendeu um navio norte-americano, porque a Bill Aberdeen dava direito à Marinha Britânica de apreender qualquer navio trazendo pessoas da África para a América. Apreender e julgar a tripulação e o comandante por pirataria. Então era um negócio muito sério, tá? Contra a vontade de muitos deputados, acabou passando a lei Eusébio de Queiroz. Então, acabou o tráfico. A primeira lei que veio depois, imediatamente depois da Guerra do Paraguai, é a lei do ventre livre. Então, todos aqueles que nascessem de mãe escrava a partir de 1871 estariam libertos. Por que de mãe escrava, né? Porque dificilmente um homem escravizado tinha acesso a uma mulher branca. E a mãe escrava poderia ser mãe escrava de uma criança de um homem livre, inclusive do seu senhor. Agora, essa lei ela tinha uma série de meandros, né? Até os 8 anos de idade, o senhor tinha que cuidar daquela criança, né? Ela ficava com a mãe. A partir dos 8 anos de idade, o senhor podia entregar aquela criança mediante indenização, ou seja, ele recebia para isso, ao Estado que cuidaria daquele menino ou menina negra. Ou poderia usufruir da mão de obra daquela criança até os 21 anos, como forma de compensação. Então, a lei do ventre livre, ela é importante como todas as outras leis abolicionistas, mas é uma lei muito triste, porque não é que a criança estivesse livre imediatamente, né? Um bebê, uma criança pequena precisa da mãe ou precisa de alguém que cuide dela. Então veja que ela liberta, mas não liberta imediatamente. A lei dos sexagenários ela é mais complicada ainda, né? Porque ela já vem pertinho da abolição, libertando aqueles escravos que tivessem mais de 65 anos. A expectativa de vida do escravo, do escravizado, não chegava a 40 anos. Então eram muito poucos os que chegavam lá. Então, a partir dos 60 anos, esse escravizado ele ia trabalhar ainda um período para indenizar o senhor, tinha que ficar, se ele morasse no campo, tinha que declarar domicílio. Havia uma série de dificuldades aí. Houve outras propostas, né, de abolição que acabaram sendo rejeitadas, né? Você tinha propostas feitas por políticos que propunham inclusive que com a abolição viesse a distribuição de terras, né, para aqueles que eram ex-escravizados, que o Estado, que tinha tantas terras ociosas, deveria providenciar terras, ou seja, como uma forma de indenização. Havia propostas, né, que exigiam que o Estado, além de libertar e dar terras, deveria dar o quê? Abrir escolas para que as crianças, né, para que esses libertos pudessem se instruir nas primeiras letras. Nada disso foi feito. Veio a lei de abolição, que é a Lei Áurea, veio em 1888. Essa lei, né, que é a lei que liberta todos os escravizados que ainda havia no Brasil, e alguém vai falar assim, mas tinha pouca gente, mas ainda eram escravizados, e Dom Pedro II fez um cálculo num dos seus diários de se deixassem que a escravidão acabasse por ela mesma, o último escravizado, e ele vai calcular a expectativa de vida, bababá, bababá, que não, seria liberto só na década de 1830. Então, assim, isso é muito sério. Tá? Isso não é uma coisa assim, porque eram muito poucos milhares, numa população que não era tão grande assim. Tá? Agora, o fim da escravidão ela não indenizou nem os senhores, nem os escravizados. Né? A Lei Áurea diz, acabou a escravidão, e acabou a escravidão. Aí vocês parem e pensem o seguinte, para onde aquele ex-escravizado iria? Em alguns casos, ele era expulso até das terras do seu antigo senhor. No caso do Oeste Paulista, o escravizado foi liberto e já chegou imigrante. Então, os escravizados saindo das fazendas e o imigrante chegando de trem para ocupar o espaço. O café não apodreceu no pé em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, sim. Então, alguns escravizados permaneceram nas terras do Senhor, agora como parceiros, meeiros, recebendo pequenos salários. Outros foram embora, porque não queriam ficar ali, mas foram embora para trabalhar em condições
miseráveis, para morar em condições miseráveis, às vezes em bolsões de miséria, né, de residências muito pobres nas cidades. Eles não tinham educação, eles só sabiam os trabalhos do campo, a maioria deles, então uma situação bem complicada, né, para esse liberto. Na cidade, você já tinha outras situações, né? Você tinha o escravo de ganho, que tinha profissão, você tinha é, as primeiras fábricas, algumas delas vão contratar, né, homens e mulheres negras, da mesma maneira que homens e mulheres brancas, mas, assim, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, mas os escravizados eles ficaram abandonados pelo Estado. Não houve nenhum apoio do governo imperial. E também não houve indenização aos senhores. E aí vocês parem e pensem o seguinte: o suporte, um dos pilares que suportava a monarquia, eram os fazendeiros do Vale do Paraíba. E esses fazendeiros do Vale do Paraíba tinham boa parte da sua fortuna em mão de obra escrava. E agora eles tinham perdido seus escravos e não tinham recebido nada do império em troca. Não tinha sido como aquela a lei do ventre livre ou outras, né? Era uma lei, acabou, 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 né? E aí, claro, uma parte considerável deles vai deixar de apoiar a monarquia, porque a monarquia lhes tirou suas propriedades. Era assim que eles viam a coisa, né? Já no Oeste Paulista, uma parte desses fazendeiros, né, que já tinham um pensamento empresarial, capitalista, que não estavam pensando ainda da mesma maneira que os senhores de engenho lá do século XVII, eles, em boa parte, já não eram mais monarquistas mesmo. Tá? Faziam parte do Partido Republicano, estavam já em conversações, principalmente com o exército, para, né, ver como é que se encaminharia o fim do Império Brasileiro. Se esperariam a morte de Dom Pedro ou se não esperariam e não esperaram. Tá? O Império caiu no ano seguinte. Mas a queda do Império, um dos fatores também é, né, a abolição da forma como ela foi feita. Tá? Porque uma parte considerável dos políticos que davam suporte, dos grupo que dava suporte, que eram os fazendeiros do Vale do Paraíba, que já era a área decadente do café, que dependiam, né, que tinham seu dinheiro investido em escravos, eles foram e se sentiram traídos pelo imperador. Então, pessoal, é isso. Boa prova para vocês. Estudem, confiem naquilo que vocês estudaram, respirem fundo, leiam bem as questões. A prova, certamente, não vai estar tão difícil quanto os exercícios que a gente deixou para vocês. E eu espero que vocês consigam atingir o objetivo. Tchau, tchau para vocês.